Olá, gente. Continuando aqui a nossa leitura, né, com alguns comentários meus a respeito do livro Jung e o Tarô, né, que é um livro que eu recomendo bastante, que traz bastante conhecimento, tanto de alguns estudos do Jung e mesmo conhecimento para você que é tarólogo, que é taróloga, aplicar nas suas leituras também e até identificar, às vezes, características relacionadas ao seu consulente para você poder trazer também nas suas leituras, né, no seu entendimento das cartas do tarô, tá? Esse livro, vou colocar a capa dele aqui de novo. Esse livro ele fala sobre os 22 arcanos maiores, tá bom? Então a gente vai começar a leitura, a gente está lendo o capítulo sobre o louco. Eu não, nessa série de vídeos que eu vou deixar aqui no YouTube, nesse meu canal, eu não vou falar das introduções do livro. Tem duas partes de introdução, eu não falei, eu já comecei direto falando do que seria primeiro capítulo, que é o arcano do louco, tá bom? Então vamos lá. Retratados aqui, vemos um rei moderno e seu bufão. De feições pasmosamente semelhantes, esses dois personagens usam coroas idênticas de um gênero muito especial. São barretes quadrados, pretos, sólidos na parte superior, de tal sorte que produzem o efeito de telhados em miniatura, que protegem os usuários não só da iluminação do céu, mas também das suas lágrimas. Eu vou mostrar para vocês essa imagem só para... Olha, tá aqui, tá? Como mostra a ilustração, às vezes é difícil dizer qual dos dois é o rei e qual dos dois é o louco. Era função do bobo do rei recordar-lhe as suas loucuras, a mortalidade de todos os homens e ajudá-lo a guardar-se do pecado da arrogância e do orgulho. Um bobo quase idêntico ao rei não pode exercer adequadamente essas funções, nem pode afastar o mal olhado. E como demonstrou a tragédia de Watergate, do início dos anos 70, uma corte composta inteiramente de pessoas que sempre concordam com o rei está destinada à ruína. Faz sentido, né? A gente precisa ter sempre o contraponto ali, né? Os questionamentos e tal. Porque o louco encerra os polos opostos de energia, é impossível segurá-lo. No momento em que cuidamos haver-lhe captado a essência, ele se transforma ladinamente no seu oposto e tripudia, escarninho, nas nossas costas. Todavia, justamente a ambivalência e a ambiguidade que o tornam tão criativo. Referindo-se a esse aspecto do louco, disse Charles William: ele é chamado de louco porque a humanidade julga tratar-se de loucura até conhecê-la. É soberano ou não é nada, e se não for nada, o homem nasceu morto. O louco abarca todas as possibilidades. Parece significativo que hoje os jovens de coração de todas as idades usem com frequência uma mistura de cores e andem com andrajos e remendos, emblemas e campainhas. Muitos também se tornam andantes, viajando por toda parte com seus bens terrenos atirados com displicência às costas. Em seu livro De Savage and Beautiful Country, Alan McGlashan vê nesses fenômenos tentativas inconscientes de retroceder até o solo criativo do Éden, a fim de reativar o poder sem limites da primeira criação. Inúmeros jovens contemporâneos largam instituições reconhecidas de instrução superior para procurar a sabedoria mais profundamente enraizada no solo do seu ser essencial. Talvez as cores psicodélicas dos anos 60 e 70 pressagiassem a aurora de uma nova consciência para toda a espécie humana. O nome do louco em francês, Le Fou, cognato da palavra fogo, repete sua conexão com a luz e com a energia, como o próprio Buffon poderia dizer: eu sou luz e viajo leve. Se a gente colocar luz em inglês é light e leve em inglês é light, né? Eles adoram fazer trocadilhos, ela diz aqui. Símbolo do fogo prometeico, o louco arquetípico personifica o poder transformador que criou a civilização e que também pode destruí-la.
O seu potencial para criação e destruição, para a ordem e anarquia, reflete-se no modo como é apresentado no velho tarô de Marsella, onde o retratam seguindo à vontade, liberto de todos os estorvos da sociedade, sem ter sequer um caminho para guiá-lo. Não obstante, enverga o trajo convencional do bobo da corte, a indicar que ocupa um lugar aceito dentro da ordem reinante. Na corte desempenha um papel singular de companheiro, confidente e crítico privilegiado do rei. A semelhança do malandrim navarro coiote, refere-se ao louco um papel especial na ordem social. Sua presença serve às forças governantes de lembrete constante de que o impulso para a anarquia existe na natureza humana e precisa ser tomado em consideração. A mantença de bobos na corte, nas casas de famílias nobres, começou em tempos remotos e continuou até o século XVII. Essa prática dramatiza o fato de que precisamos dar espaço ao fator renegado em nós mesmos e admiti-los em nossa corte interior, o que significa psicologicamente que precisamos reconhecer o louco dentro de nós. É geralmente uma boa ideia colocar o nosso louco bem diante de nós, onde possamos trazê-lo de olho. Olha que interessante. É geralmente uma boa ideia colocar o nosso louco bem diante de nós, onde possamos trazê-lo de olho. Excluído da consciência, ele pode pregar-nos peças que, embora inocentes, são difíceis de apreciar. Aceito em nosso conselho interior, o louco pode nos oferecer ideias frescas e novas energias. Se quisermos ter o benefício da sua vitalidade criativa, precisamos aceitar seu comportamento não convencional. Sem as observações bruscas e os sábios epigramas do louco, a nossa paisagem interna poderia se converter num deserto estéril. Nessas condições, a crença de que manter um louco na corte afasta o mal-olhado não é uma superstição antiquada, representa uma verdade psicológica de duradouro valor. Lógico, porque se a gente for observar, executar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso mundo interno, tudo que ela falou nesse último parágrafo, a consequência é óbvia, a nossa vibração vai subir, né? E aí, quem tem a vibração alta, quem tem a sua energia, o seu magnetismo pessoal na mais alta vibração, não atrai coisa que não é legal, né? Então, tá óbvio, faz todo sentido. Outra técnica utilizada em épocas anteriores para garantir a sociedade contra explosões inesperadas de impulsos destrutivos latentes consistia em pôr de parte certos períodos de permissividade universal, como a célebre festa dos loucos, quando todas as convenções eram temporariamente suspensas. Nessas ocasiões, a ordem natural das coisas virava de cabeça para baixo. Os rituais mais sagrados eram parodiados de maneira obscena. Metiam-se a ridículo dignatários da Igreja e do Estado e permitia-se a todos os pobres diabos oprimidos que dessem vazão ao que eles haviam reprimido durante o ano inteiro em matéria de hostilidade, lasciva e rebelião. Olha, a gente pode fazer aí até uma associação ao carnaval, né? Se é que o carnaval não originou exatamente disso daí, né? Da festa dos loucos. Hoje em dia, o espírito dessas saturnais sobrevive de forma aguda em carnavais. Pronto, olha, acabei de falar e eu nem tinha lido esse parágrafo ainda. No Mardi Gras, no Fantasnat e em menor extensão, em ocasiões como a véspera do Dia de Todos os Santos, a véspera do Ano Novo, o dia 1º de abril, circos, paradas, rodeios, festivais de rock e outros eventos em que prevalece o espírito dos dias feriados. A recente irrupção em nossa cultura da magia negra e o aumento do interesse pelas atividades de feiticeiros e bruxos indicam que precisamos abranger o irracional de maneiras mais aceitáveis. Aliás, hoje em dia, ainda bem, né? A gente já nem fala mais magia negra. Eu acabei lendo aqui, eu poderia ter substituído, peço desculpas para vocês. Eu gosto sempre de utilizar a magia que vai trazer crescimento para a sua vida e a magia que vai trazer
entropia para a sua vida, né? Então, o que, que a gente quer, não é verdade? Então, que a gente possa aprender e executar e usar sabiamente todas as magias em benefício do crescimento, do progresso, né? Eu penso exatamente assim. Existem muitas possibilidades menos dramáticas de admitir o louco na nossa vida. Uma delas é reconhecer livremente a nossa própria loucura. Toda vez que formos capazes de fazer numa situação de conflito, os resultados serão desarmantes. Não encontrando resistência, o antagonismo fica com a cara no chão e o nosso adversário brandirá em vão o punho no ar. E o que é mais significativo, a energia que despendíamos antigamente, defendendo a nossa própria estupidez, é agora liberada para um emprego mais criativo. Toda vez que um protagonista abre o coração e admite o louco, a hostilidade quase sempre se dissipa em risos. E todos os participantes do conflito acabam meneando a cabeça em companhia de Puck diante da insensatez do homem mortal. De modo geral, o louco é um bom personagem para consultar todas as vezes que descobrimos que os nossos planos mais bem arquitetados foram para o vinagre, deixando-nos desesperadamente desorientados. Quem nunca, né? Quem nunca teve um acesso de fúria quando viu um projeto que, assim, apostava todas as fichas e não deu certo? E aí, de repente, a gente fica pé da vida, quebra tudo, ou em sentido figurado, ou realmente quebrando tudo, e aí depois a gente senta, passa toda aquela raiva, toda aquela energia, todo aquele estresse, e a gente dá boas gargalhadas da gente mesmo, né? É de se pensar, isso aí é bem interessante. Nessas ocasiões, se prestarmos atenção, vamos ouvir o louco dizer com um encolher de ombros: quem não tem meta fixa nunca perde o caminho. E me fez lembrar de algumas situações pessoais e gerais assim, né? E que faz todo sentido, né? Então, é mais ou menos isso. Quem não tem meta fixa nunca perde o caminho, é o lema do louco. Muito interessante. Eu tenho mais 2 parágrafos para falar e aí a gente encerra para fazer um novo vídeo, tá? Senão os vídeos ficam muito pesados para subir e tudo mais, então eu acho mais legal fazer de 15 em 15 minutos. Então vamos ler mais 2 parágrafos aqui. Como já dissemos, existem muitas versões do tarô. Diversos exemplos do louco do tarô são aqui apresentados porque cada um dramatiza um lado importante da sua personalidade complexa. O primeiro deles, uma velha carta suíça, mostra-o com o Puer Aertenus, moço de vigor imortal, com vários séculos de idade. O seu cetro sugere a flauta mágica de Papageno, que fazia seus inimigos dançar e assim dissipava-lhes a cólera. Trata-se, por certo, de uma bela maneira de evitar a desarmonia e a guerra, bastando para isso capturar a melodia. É por isso que dizem que quem canta seus males espanta, né? Quem dança também os males espanta, e isso é fantástico. A flauta sugere também aquele infame escroque, o Pied de Piper. Existe com efeito um baralho alemão que retrata o Coringa especificamente como o Pied de Piper, seguido de um bando de ratos enfeitiçados. De maneira semelhante, o Piper suíço enfeitiçador pode desviar-nos das maneiras convencionais de pensar e levar-nos de volta à terra da fantasia e da imaginação das crianças. Precisamos, porém, precatar-nos da sua mágica. Se a gente esquece de pagar o flautista, esse maroteiro do tarô poderá manter-nos prisioneiros no mundo instintual, dançando como ratos indefesos ao som da sua melodia, enquanto não tivermos ajustados nossas contas com ele. Tem uma fábula muito antiga a respeito de um vilarejo que contrata um flautista porque eles descobrem que a musiquinha que ele toca na flauta atrai os ratos, e eles estavam com muitos ratos no vilarejo, e eles chamam aquele flautista, ele vai tocando a flautinha e os ratos vão seguindo ele até que ele tira todos os ratos daquele vilarejo. Eu não sei o desfecho da história, mas é uma fábula mais ou menos assim. Convém a nós também manter um bom relacionamento com o nosso louco. Assim como ele, poderemos jornadear livremente de um lado para outro entre os mundos da fantasia etérea e da realidade terrena.
Um bom exemplo desse arranjo de trabalho entre o mundo adulto e da eterna criança é simbolizado na história de Peter Pan. O famoso menino que, à semelhança do Pied Piper, atraía crianças para fora do estabelecimento. Conquanto não usasse um barrete e campanhas de bobo, o Peter Pan sabia voar e gostava de cocoricar como galo. Como louco arquetípico, ele abarcava os opostos, pois tinha uma sombra escura que mantinha sabiamente costurada em si mesmo para que ela não se perdesse nem fosse esquecida. Olha aí que interessante o paradoxo aí, a analogia também de uma fábula como Peter Pan para a gente trazer para a nossa vida, né? Então, é interessante a gente ficar de olho na nossa sombra. Quando Peter Pan raptou os filhos da senhora Darling a fim de levá-los à Terra do Nunca, ela ficou desolada, de modo que Peter fez um trato com o estabelecimento. Wendy poderia viver em casa a maior parte do tempo, contanto que passasse de vez em quando pela Terra do Nunca, a fim de ajudar a limpar a casa na primavera. Se dermos ao louco as boas-vindas ao nosso mundo, ele talvez nos ensine a voar e nos ofereça salvo-conduto para viagens semelhantes ao seu mundo, contanto, naturalmente, que o ajudemos a arrumá-lo um pouco. Está visto que ele precisa do nosso intelecto ordenado na sua terra do nunca, tanto quanto nós precisamos da sua vitalidade e criatividade em nossa terra do sempre. Então, vamos encerrar aqui essa leitura, né, esse vídeo, e aí a gente volta para o próximo vídeo, continuando a falar do louco. Muito bom, muito legal, espero que você esteja gostando.